Olá a todos. Hoje temos o objetivo de apresentar o projeto multidisciplinar, a NP1. Nós somos da Universidade Paulista, a Unip, e hoje vamos apresentar o projeto Aquatec. Estamos em três no grupo. Eu sou o Leonardo Mozart do Nascimento. Temos também o Jonathan Sanches Cardoso e o Enzo Correr. Galera, esse projeto ele tem o objetivo de integrar as quatro disciplinas que são engenharia de requisitos, interface humano-computador, tópicos de matemática aplicada e programação web responsiva. E qual que é a justificativa deste projeto? Basicamente, foi nos apresentado a situação problema onde a empresa Aquatec ela solicita o desenvolvimento de um sistema que se propõe a auxiliar o usuário no monitoramento, no monitoramento e correção de consumo de água excessivo de água, visando atender tanto o público residencial quanto comercial. Essa iniciativa ela tem como objetivo causar um impacto tanto no bolso do usuário, vamos para ser sincero, quanto no meio ambiente. Esse impacto ele se reverte na proteção dos ecossistemas aquáticos, redução de poluentes e sustentabilidade a longo prazo. Porém, antes da gente entrar em qualquer tipo de codificação, ou antes mesmo da gente saber o que a gente vai codificar, a gente tem algumas etapas a percorrer. Uma das etapas mais importantes no desenvolvimento de qualquer produto de software é a documentação de requisitos, que faz parte do que a gente tem hoje como engenharia de software. Os requisitos eles nos dizem o que o cliente, o que a empresa solicita e documenta também o que esse projeto deve ser na realidade. Sendo então uma das etapas principais, porque através dele a gente consegue saber o que o cliente quer, mesmo que o próprio cliente não saiba. E aí a gente entra no documento de requisitos, onde a gente precisa fazer um levantamento detalhado das necessidades do cliente, dos nossos usuários, e fazer a coleta destes dados. Para coletar esses dados, a gente desenvolveu uma entrevista detalhada com os stakeholders da empresa Aquatec, onde foi necessário realizar alguns questionamentos e para que assim a gente consiga extrair o maior número de informações possíveis. Esses questionamentos eles se revertem basicamente em como a empresa pretende usar esse sistema, como podemos atender às necessidades da empresa. E aí a gente tem também onde o usuário vai acessar esse sistema, se esse sistema ele vai ser um sistema mobile, se ele vai ser um sistema web, se vai ser um aplicativo, como esse sistema ele vai estar apresentado e disponível para o nosso usuário, onde esses resultados vão ser visíveis. E a gente chega num dos pontos mais importantes da nossa entrevista, que é quando a empresa pretende lançar esse produto, para a gente poder ter uma estimativa e conseguir entregar com melhor performance o sistema para a empresa. A gente entra também em alguns outros questionamentos que é quem que vai usar o sistema Aquatec? Quem vai fornecer as entradas para o sistema? Quem vai receber essas saídas do sistema? Quem vai ser os maiores impactados pelo sistema? Se serão os usuários, se serão as empresas, se será um impacto global. E aí a gente finalmente chega na etapa de o quê? Que é o que o sistema ele precisa fazer, o que a gente pode pensar como partes principais do projeto e o que a empresa espera do sistema ao final do projeto. Tendo essas perguntas como base, a nossa equipe de requisitos conseguiu extrair o máximo de informações necessárias para levantar os requisitos e dar finalmente sequência na elicitação do documento de requisitos, que basicamente a gente reverte aí a gente vem agora para os requisitos funcionais, onde a gente tem como requisito funcional número 1, o sistema ele deve receber dados de usuário.
O sistema ele deve calcular a média de consumo com base nos padrões estabelecidos por órgão regulador na região. Requisito número 3, temos aí onde o sistema ele deve emitir um relatório de consumo conforme solicitado pelo usuário. E o requisito funcional número 4, onde o sistema ele deve realizar o cálculo de uma média ideal e consciente com base na região do usuário. E o requisito número 5, que nos diz que o sistema ele deve emitir um alerta no relatório do usuário caso essa média exceda o consumo do usuário. E o requisito número 6, que é o sistema ele deve ter menus claros e intuitivos. Passando essa parte, temos aí os requisitos não funcionais, que nos dizem que a interface ela deve ser responsiva. Ou seja, ela deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela, tanto para um tablet, tanto para um celular, quanto para um dispositivo web. A gente vai para o requisito não funcional número 2, que a interface ela deve cumprir com as diretrizes e recomendações de acessibilidade criadas pela W3C, que é a World Wide Web, que hoje é mantido pela WCAG, que diz que o sistema ele deve ter recursos acessíveis para pessoas com dificuldades, com problemas visuais, pessoas que necessitam de ferramentas de leitura. A gente também tem o próximo requisito, que é onde o sistema, a interface ela deve ser fluida e funcionar nos principais navegadores web, que hoje é muito importante porque temos aí como exemplo o Chrome, o Firefox, o Microsoft Edge, o Safari, e são dispositivos que rodam em diferentes máquinas e são navegadores que rodam em diferentes máquinas e diferentes dispositivos. E o requisito número 4, que a interface ela deve possuir uma curva mínima de aprendizado. O que isso quer dizer? Basicamente, o sistema ele deve ser fácil. O usuário ele precisa entrar no sistema e ele precisa conseguir informar os dados, coletar os dados, fazer consulta, sem precisar necessariamente de um aprendizado mais específico para isso. E aí a gente entra no nosso último requisito, que é onde o sistema ele precisa ser desenvolvido com as ferramentas web atuais, que são HTML, CSS e JavaScript, podendo também ser feito uso de algum framework, por exemplo, um Bootstrap para alguns componentes de desenvolvimento web. Aqui então a gente tendo como base o documento de requisitos, a gente entra já na diagramação do produto, que onde após a gente criar o documento de requisitos, a gente valida esses requisitos por meio de diagramas para validar os requisitos junto ao cliente, para o cliente ter noção do que esses requisitos vão significar. Para isso, a gente utilizou a linguagem UML, que é a linguagem de modelagem, e existem vários diagramas ali da UML, e o principal deles, que é o que a gente vai utilizar aqui, é o diagrama de caso de uso, que ilustra como o usuário vai interagir com o sistema e os relacionamentos entre o sistema, usuário, usuário-sistema, sistema e administrador. E basicamente temos aí o nosso diagrama, que onde a gente tem como atores principais o usuário e o admin Aquatec, que em fluxo principal o usuário ele navega pelo sistema, ele insere dados para cálculo de consumo, o usuário clica em emitir relatórios, o sistema realiza o cálculo de acordo com parâmetros fornecidos pelo usuário, o sistema gera o relatório pelo usuário, o sistema emite um alerta no caso do consumo do usuário estar fora dos padrões estabelecidos, o usuário visualiza as informações e tem a opção de salvar ou compartilhar o relatório. Temos também o fluxo alternativo, onde o usuário ele navega pelo sistema, ele insere dados inconsistentes, ou seja, ou ele deixou de inserir algum dado específico, ou ele deixou algum campo em branco, e esses dados o sistema ele emite um alerta para que esses dados estejam completos.
retornando à tela de inserção de dados para que o usuário corrija os dados inseridos. Então, o usuário corrige os dados, insere os dados corretamente e a gente volta ao fluxo principal. Passando essa parte, eu deixei notado o cálculo que nós utilizamos no projeto para que o sistema ele calcule essa média de consumo. A gente vai utilizar um cálculo base de média, onde o sistema o usuário vai ter a opção de calcular a média por período de 3, 6 e 12 meses, com um valor padrão de acordo com a região do usuário. Aí nós temos aí um exemplo que é a média consumo, M1, aí a gente vai entrar com os parâmetros que são os meses que o usuário vai consultar. No exemplo aqui nós temos 6 meses, então temos aí M1, M2, M3, M4, M5 e M6. E essa média é dividida por 6, onde essa média calculada vai ser comparada com os padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Água e Esgoto. E aí a gente vai conseguir ter uma base se o usuário está acima pela região onde ele mora, se o usuário está abaixo da média de consumo, para que isso seja retornado para ele como um alerta ou um informativo de que ele está dentro dos padrões estabelecidos. A próxima etapa do nosso projeto, após concluir o levantamento de requisito e validá-los por meio do diagrama, é a etapa de prototipação. Essa etapa é fundamental para dar suporte às etapas seguintes, porque através dela vamos conseguir prosseguir para até mesmo a próxima etapa do desenvolvimento. E basicamente a prototipação ela envolve desenvolvimento de protótipos para que a gente possa ter uma noção de que o produto ele atende os requisitos do usuário e a gente também consiga avançar com isso para o desenvolvimento, chegando com a equipe de desenvolvedores, sabendo o que vai ser feito, o que vai ser executado e quais são os melhores planos para desenvolver o produto. Então a gente entra aqui na parte de protótipo de baixa fidelidade ou wireframe. Basicamente, a primeira etapa da prototipação é conceituar a ideia do que vamos desenvolver. Daí é onde surge o wireframe ou protótipo de baixa fidelidade, que nada mais é do que o esboço. A gente fez um esboço do que o sistema deveria ser, do que o sistema deve ser. Isso foi desenvolvido para que a gente consiga saber a localização dos itens, para a gente saber como será a disposição da página na tela. Então, segue aí as imagens do nosso wireframe. Passando esta etapa, a gente já chega na parte onde desenvolvemos o protótipo de alta fidelidade. Nada mais é do que um protótipo que representa o produto real, representa o material como ele deve ser entregue para o nosso cliente ao final do decorrer do desenvolvimento. Aqui nesse protótipo a gente já define os menus, definimos a logo, definimos todos os aspectos do sistema, inclusive tipografia. Entramos aí temos a próxima página, optamos por utilizar a fonte Roboto, que é uma fonte muito utilizada na web hoje em dia. Definimos uma paleta de cores para que seja algo agradável aos olhos do usuário. E aqui nós temos a página de cálculo, onde o usuário informará os dados, informará os valores no período estipulado. Aqui a gente colocou como exemplo um período de 6 meses. E colocamos aqui também um espaço onde vamos explicar para o usuário como funciona esse cálculo e lhe assegurar de que os dados sensíveis que ele inserir no nosso sistema não serão vazados, como um acordo de termos de uso. Logo em seguida temos também a nossa pesquisa de satisfação, que ficará por último no sistema, onde o usuário vai nos informar as expectativas,
se atendeu às expectativas, se ele recomenda o nosso sistema, ou se isso também se as dicas para redução de consumo de água se a gente conseguiu ajudar ele com nossas dicas. Voltando aqui, temos na nossa página inicial o link que vai direto para a calculadora. Temos aqui algumas notícias sobre 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Temos algumas notícias, uma página referente a notícias e dicas para a economia de água. Então, tentamos fazer o máximo para que o projeto ele fique completo aos olhos do usuário e também aos olhos da empresa. Agora a gente vai passar para os tópicos de matemática, onde nesse capítulo a empresa, por meio de operações com matrizes, visa melhorar a análise do consumo de água. E assim a gente vai modelar alguns aspectos do consumo em diferentes cenários. Eu vou pedir para o Enzo explicar melhor essa parte para a gente conseguir decorrer melhor a nossa apresentação. Boa tarde a todos. Aqui, como podemos ver, há umas definições de matrizes, no qual a matriz AJ ela vai se desenvolver dentro de um padrão, no qual a gente coloca em cada elemento numa matriz 3x3, onde nós pegamos o item I, ou seja, o primeiro número de cada número dentro da matriz e multiplicamos por 2. Mesmo caso com o J, que no caso seria o último número da matriz e multiplicamos por 3. Assim, como podemos observar aqui embaixo, A11 é igual a 5, ou seja, o resultado dessas matrizes estão logo embaixo dessa tabela, onde explicamos na tabela cada cálculo que utilizamos para encontrar a matriz A. Na matriz B, ali no lado, podemos observar também que ela se desenvolve de uma forma por elevação, ou seja, o primeiro número, sendo 1, ele vai ser elevado a 2, ou seja, ele sendo elevado a 2, ele vai ficar igual a 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Ou seja, ali embaixo também podemos observar que quando encontramos a matriz B, aparece alguns números negativos, pois há uma subtração entre elas, ou seja, o segundo número sendo maior que o primeiro, o resultado vai dar um número negativo, pois quando você tenta subtrair um número e ele é menor que o de baixo, ele vai ficar negativo. Pode passar para o lado do Mozart. Agora, é solicitado para nós fazemos operações com as matrizes, ou seja, o primeiro item pede para nós somarmos as matrizes A e B. E quando nós descobrimos as matrizes, só precisamos pegar elas e somar entre elas, ou seja, temos que tomar cuidado, pois a matriz B há elementos negativos, ou seja, quando somarmos, temos que também subtrairmos alguns números. Por exemplo, 8 mais menos 3 fica negativo ainda, porque sobre as regras dos sinais, mais com menos é igual a menos, ou seja, o número vai diminuir e não somar. Assim também, quando nós fazemos essa soma, podemos chamar o nosso resultado de matriz C, que está logo ali embaixo. Agora, no nosso segundo item, é uma subtração entre as matrizes A menos B, ou seja, temos que também tomar cuidado, pois como na matriz B há elementos negativos, quando nós formos subtrairmos essas matrizes, e respeitando as regras dos sinais, podemos observar que menos com menos é igual a mais, ou seja, o menos 3 ele vai virar mais 3, que quando somamos com 8, no caso se torna 11. Assim sucessivamente, como o 11 menos 8 vai virar 19. Pode passar por o lado, Mozart. Agora, no terceiro item, precisamos multiplicar a matriz A por 2, ou seja, só pegarmos a matriz A e multiplicarmos por 2. Assim, podemos observar que é basicamente uma multiplicação entre as matrizes.
que ficam basicamente fácil. Agora, no quarto item, seria referente às matrizes transpostas, ou seja, a gente pegaria a matriz A e B e só trocaríamos as linhas por colunas e colunas por linhas, assim como está explicado aqui embaixo. Pode passar para o próximo. Agora, determinando a matriz inversa, para nós fazermos isso, precisamos verificar se ela existe, ou seja, quando nós calcularmos a matriz C, precisamos encontrar o determinante dela. No caso, foi o modo que a gente utilizou, que nada mais é, como podemos observar. Eu acho que ele caiu da chamada. Mas basicamente, como ele vinha dizendo aqui na matriz inversa, a gente precisa encontrar primeiro o determinante da matriz C, que é o C-1. Como deixamos o cálculo, como a gente explica no cálculo aqui, então tendo em vista que o determinante de C é diferente de zero, a matriz então ela é invertível. Portanto, aplicamos a fórmula para a inversa de uma matriz 2 por 2. Como a gente realizou a fórmula da matriz inversa, portanto a matriz inversa de C, que é igual a C menos 1, está aqui no documento. Passando para o próximo problema, a Aquatec está desenvolvendo um novo sistema de precificação dinâmica baseado na demanda de água. Para isso é necessário encontrar uma matriz desconhecida, ou seja, uma matriz X, que é uma incógnita, que vai representar os ajustes na tarifa em função do consumo. A relação entre essas matrizes vai seguir basicamente o modelo abaixo, que é 2 vezes A mais X igual a B, onde a gente vai isolar o termo e realizar os cálculos. Temos as definições das matrizes aqui. Então, para encontrar o x, a gente precisaria isolá-lo na equação, realizando então x igual a b menos 2 vezes a, ou seja, como segue o cálculo abaixo. Isolamos o x e fizemos a matriz menos 2 vezes a segunda matriz, que é a matriz B menos 2 vezes a matriz A. Realizando então o cálculo, a gente tem o valor da matriz X. Então, como conclusão, a gente sabe que desenvolver um produto de software é de longe uma das tarefas mais é muito de longe uma tarefa simples de realizar. Não dá para a gente dizer que desenvolver um software é algo simples, porque são muitas etapas percorridas antes mesmo da gente pensar em codificar alguma coisa. Podemos então concluir que o impacto gerado pelo uso do sistema, tanto para o usuário quanto para o meio ambiente, será enorme, pois esse sistema, ele replicado para milhares de usuários, ele causará um impacto tanto no bolso do nosso usuário, como a gente já mencionou, quanto no próprio meio ambiente, com os itens que a gente anotou no início da apresentação, fazendo com que seja possível sanar o desperdício de recursos e, por meio de dicas, informações e atualizações constantes, conscientizar o usuário do uso inteligente de tais recursos. Temos então algumas referências, utilizamos bastante, principalmente na elaboração do nosso documento de requisito, o livro Engenharia de Software, 8ª edição do Pressman, que foi uma base muito importante para que a gente conseguisse desenvolver o nosso documento de requisito. Utilizamos também o blog BRK Ambiental, o site do Sebrae, para entender como as empresas podem economizar água e trazer essas dicas para o nosso portal. Utilizamos as ODs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas. E como ferramenta utilizamos o Visual Paradigma para o desenvolvimento do diagrama de casos de uso e o Figma para a prototipação do projeto. Chegando então ao fim da nossa apresentação, eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado.